Boa noite, galerinha do replay. Eu sei que você está me assistindo no replay aí agora. Você não entrou ao vivo na hora que eu entrei, eu também não avisei a ninguém. Então vamos nessa. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre os diagnósticos que são mais falcatrua na vida dos pacientes, né? Por que eu digo falcatrua? Porque são diagnósticos de descartes. São diagnósticos que geram medo, ansiedade, preocupação, catastrofização e fazem com que o paciente fique com mais e mais dor. Quais são esses diagnósticos? Olha aí no título da live. Hérnia de disco, enxaqueca e fibromialgia. E eu tô aqui para falar brevemente para vocês sobre esses três temas que têm norteado a presença dos pacientes aqui no consultório. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, existem pessoas que não têm dor e têm hérnia. Sabe o meu cabelo quando envelhece? Ele não fica branco, não vai ficar grisalho? Por sinal, eu vou ficar bonitão quando esse cabelo ficar grisalho, viu? Ave Maria, eu tô louco esperando a hora. Mas vamos nessa, brincadeiras à parte. O envelhecimento natural, o hábito esportivo, o gesto de trabalho, eles geram alterações morfológicas dentro da nossa articulação, dentro dos nossos discos, nos nossos músculos. Então, se você pegar 100 pessoas sem dor, submeter a ressonância magnética, 87,5% dessas pessoas vão achar alterações como lipossubstituição, degeneração muscular e substituição por gordura, degeneração discal, desidratação, abaulamento, protusão e hérnia de disco. Tem um destaque aqui no meu stories do Instagram que está mostrando, sabe o que? Uma grávida assintomática, sem dor nenhuma, com 8 meses de gestação, que tem uma espondilolistese severa. O que é que eu estou falando com vocês? Que tem uma vértebra que está escorregada de L5-S1 e a gravidinha não tem dor nenhuma. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque o que vem no seu exame de imagem, na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, não significam nada. Quando o paciente chega aqui, abre essa porta que está cheia de sacola, eu já tomo um susto, claro, eu não demonstro pra ele, né? Pro paciente, mas eu já fico assim, meu Deus, esse cara trouxe um bocado de sacola, deve estar com um bocado de crença equivocada que médico, fisioterapeuta colocou na cabeça dele. Então, eu tô aqui pra te falar que hérnia de disco não significa nada na maioria dos casos. Então não adianta você bombardear meu direct, nem a Alessandra no WhatsApp com laudo de exame de imagem, porque não me ajuda. O laudo de exame de imagem só ajuda o médico a fazer uma cirurgia se você for necessário. Se for necessário no seu caso. Então eu vou te falar que a gente atendeu esse ano, 2021, mais de 125 pessoas e uma foi para cirurgia. Porque estava com sinal de hérnia de disco verdadeira. Cara, existe hérnia de disco falsa? Existe hérnia de disco falsa. A hérnia de disco falsa é aquela hérnia que você encontra no exame de imagem, mas não representa sintoma nenhum do paciente. Como é que você sabe isso? Vamos lá. Uma hérnia verdadeira, ela precisa doer abaixo do joelho. Ponto. Por que ela precisa doer abaixo do joelho? Porque ela comprometeu a raiz nervosa de tamanha intensidade, com tamanha compressão, que a dor foi irradiada pelo nervo que sai lá da coluna e vai até o pé. Então a dor da hérnia verdadeira é do joelho para baixo, a batata fica pesada, cheia de queimação e o paciente perde força. Eu quero que você agora aí fique de pé e tente ficar na ponta do pé. Faça aí, vá, o pé de bailarina. Fique na ponta do pé e dê 2 passinhos para o lado, 2 passinhos para o outro. Se você foi capaz de fazer isso, você não perdeu força por compressão neural. Agora eu quero que você faça assim, ó, calcanhar e equilibra. Tira a ponta do pé do chão e fica só no calcanhar, andando para um lado e para o outro. Se você foi capaz de fazer isso, você não perdeu força por compressão neural. Beleza? Uma outra coisa que eu quero que você faça, e eu vou fazer agora para você entender. Sabe aquela falsa ciática? Sabe o paciente que fala pra você, ó, eu tenho dor ciática, meu nervo ciático tá inflamado. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai deitar e você vai levantar sua perna reta, vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer com a perna que irradia dor da lombar e vai fazer com a perna que não irradia dor. Se o seu ciático for o problema, se a hérnia estiver causando uma compressão do nervo ciático, o que é que vai acontecer?
com 35 graus de elevação da perna reta, você vai estar xingando toda a minha geração, vai estar xingando minha mãe, meu pai, minha avó, porque eu pedi para você fazer esse movimento. Vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou deitar o paciente aqui e quando ele levantar, quando chegar aqui, 35 graus, ele já vai estar gritando por causa da dor na lombar dele. Aí pode ser a hérnia. Uma outra coisa que pode ser a hérnia é se o sinal for cruzado, ou seja, a dor lombar do paciente é irradiada para a coxa direita. Só que a gente vai testar a perna esquerda, ou seja, o teste cruzado. Se a gente testar a perna esquerda, que não é a perna que dói, e quando ele levantar, ele tá doendo minha lombar. Aí tem uma grande chance de fato ser uma hérnia de disco. Beleza? Esse teste aí que a gente acabou de fazer é o teste de Lazegue, tá? Tem um outro teste também, Slump, mas que é basicamente a mesma coisa. Se você tem dor lombar irradiada para a perna, tem diagnóstico de hérnia de disco. Se você tem diagnóstico de dor ciática, de que o seu ciático está inflamado, eu te desafio a deitar e fazer isso. Se você deitar e fazer isso e com 35 graus sua dor começar a ser reproduzida, beleza, tem alguma coisa no ciático, tá? Se não, sai correndo, que não tem nada a ver com a hérnia o seu problema. Ainda assim, nesses casos que você leva a perna reta e dói, com o tratamento fisioterapêutico, hoje mesmo a gente atendeu uma paciente que está no plano de revisão de assinatura semestral, onde ela faz uma revisão por mês, e na primeira consulta, antes do nosso tratamento, com 35 graus, ela já estava gritando de dor. Hoje ela levantou quase 80 graus, quase 75 graus. Ainda tem dor? Ainda tem dor, mas a raiz nervosa está muito menos comprimida, está muito menos em sofrimento, porque esse teste mudou. Ou seja, um protocolo de exercícios específicos prescritos por um fisioterapeuta especializado é capaz de dessensibilizar a raiz do nervo do paciente que tem o diagnóstico de hérnia ou de dor ciática. Então, eu tô aqui para falar para vocês sobre as evidências científicas que vêm falseando durante as 2 últimas décadas todos os diagnósticos de imagem que vêm sendo propostos para os pacientes. Isso gera overmedicalization, o paciente toma excesso de medicação, isso gera overtreatment, o paciente faz sobretratamento, cara, faz osteopatia, faz quiropraxia, faz bloqueio, faz clínica da dor, faz uma porrada de tratamento e a maioria das vezes não é indicado para o quadro de hérnia dele, beleza? Então, não tema se o seu exame de imagem trouxe uma hérnia de disco, porque 87% das pessoas têm essas alterações da imagem e não tem dor nenhuma. Isso não é justificativa para explicar sua dor, beleza? Esse é o primeiro diagnóstico que eu quero desmistificar na sua cabeça. O segundo diagnóstico é a enxaqueca. A enxaqueca é um diagnóstico de descarte. Como assim, Caio, de descarte? Quer dizer que você passou por um clínico, o clínico te prescreveu o exame de imagem, seja ressonância magnética, tomografia, angiotomografia, angiorressonância e por aí vai, com contraste, sem contraste, seja lá o que for que ele prescreveu para você, ele não encontrou alterações nessa imagem. E por não ter encontrado alterações nessa imagem, ele te deu um diagnóstico de enxaqueca. Ó, isso aí é enxaqueca. Toma aqui um analgésico, toma aqui um antidepressivo, toma aqui um ansiolítico, toma aqui sei lá, uma porrada de medicação que eles prescrevem. E não tá errado não. Tem paciente de enxaqueca que vai melhorar com medicação. Já tem paciente que piora da enxaqueca com excesso de medicação, que é o overmedicalization. Ou seja, ele tem uma enxaqueca refratária pelo consumo de medicação que já vem de longa data, de 2, 3, 4 anos, desde que ele teve o quadro de enxaqueca. E na maioria das vezes, o que acontece com esse paciente? Ele passa primeiro por um neurologista que faz o exame de imagem, não acha nada na imagem, pede um bocado de exame de sangue, não acha nada no exame de sangue e diz, ó, você tem enxaqueca, você tem que tomar remédio tal. Os primeiros 3 meses de remédio, o paciente melhora absurdamente. O paciente melhora absurdamente nos 3 primeiros meses de medicação. A partir do 3º mês, o medicamento ele começa a parar de fazer efeito e aí o médico tem que dobrar a dose ou associar com outra medicação ou trocar a medicação. Ele fica nesse ciclo por mais ou menos 1 ano e meio. Quando ele percebe que já tentou todas as medicações que os neurologistas prescreveram e tá tudo bem, tá? Tem caso que vai resolver com isso e ele não melhorou ainda.
E aí, o caminho natural das coisas era o quê? Tô com enxaqueca, minha cabeça tá doendo, primeiro eu vou no físio. Por que primeiro eu vou no físio? Porque existem mais de 300 tipos de dores de cabeça, não só enxaqueca. Existe cefaleia tensional, existem as cefaleias cervicogênicas, as cefaleias associadas às desordens temporomandibulares, as cefaleias occipitais, as cefaleias que a gente chama de polytail headache. O que seria polytail headache? Sabe aquela mulher que anda com o cabelo preso o tempo todo, fica com rabo de cavalo? A paciente fica com a sensibilidade no couro cabeludo e dor nessa região porque ficou com o cabelo preso por muito tempo. Então tem vários tipos de dor de cabeça. As migrânias com aura, sem aura e por aí vai. A maioria dessas dores de cabeça, quando são associadas à desordem temporomandibular, associadas a cefaleias tensionais, músculos da face, músculos do crânio, músculos do pescoço, que podem estar influenciando na percepção de dor do paciente, são tratadas com fisioterapia. A maioria das dores de cabeça que tem problemas de perda de movimento no pescoço são tratadas com fisioterapia. Então o caminho proposto por mim e pela maioria dos especialistas na Associação Americana de Fisioterapia, Associação Canadense, Neozelandesa e por aí vai, é que o paciente precisa ficar de 6 a 8 semanas tratando com fisioterapia. E nessa fisioterapia, a intenção é que ele aprenda a entender os gatilhos para sua enxaqueca, que são diversos: glúten, chocolate, barulho, fragrâncias e por aí. Falei certo? Fragrâncias? Sei lá se eu falei certo, viu? Cheiros, né? Vamos falar cheiro que é mais fácil, né? Enfim, são vários gatilhos para dor de cabeça. Ele vai entender sobre isso, ele vai entender também, sabe o quê? Ele vai entender quais são as influências psicológicas e sociais que estão desencadeando ou influenciando a enxaqueca desse paciente. Exemplo, tem paciente que está com alta demanda de trabalho. Um colega do setor pegou Covid e ele ficou com a tarefa dupla. A sua tarefa mais a tarefa do colega. Aumentou a demanda de trabalho, aumentou o estresse psicossocial, tensão de trapézio, dor de cabeça. Né? Tem paciente que está com um conflito de relacionamento, está se separando, está no meio de um divórcio, ou então perdeu um ente querido por Covid. E aí no processo de luto, o sistema nervoso dele libera várias substâncias, substância P, GABA, glutamato e por aí vai, abre a torneira lá no cérebro de mediadores inflamatórios, mediadores que são pronociceptivos, que fazem com que esse paciente perpetue quadros de dor, beleza? Então a gente acaba sendo influenciado por vários fatores ambientais, psicológicos e sociais para perceber a crise de enxaqueca. E aí, o que é a enxaqueca verdadeira? A enxaqueca verdadeira, ela vem assim, geralmente só um lado da cabeça, geralmente temporal. Quando o paciente entra em crise, a crise dura 72 horas. Essa enxaqueca pode ser crônica e no intervalo de 30 dias ele fica 15 dias com enxaqueca. Esse paciente toma morfina, esse paciente toma uma porrada de analgésico potente e ele não melhora. E a característica principal da enxaqueca verdadeira é piorar com atividade física. Eu espero que esse dado fique bem gravado para você. Eu vou deixar a live salva para se você precisar mandar essas informações para outra pessoa, você clica aqui no aviãozinho e manda para ele. Então essa é a principal característica da enxaqueca. Além de todos esses sinais que eu te falei, ela piora com atividade física. Aí a gente recebe um paciente que passou por 3, 4 neurologistas, por fisioterapeutas, fizeram RPG, fizeram tudo. E aí o que acontece? Ele diz, olha, eu tenho um diagnóstico de enxaqueca. Aí eu, é mesmo? Então vamos aqui, salto e aterrissagem, começa a pular aí. É pra fazer quantas? Não, sem contar, começa a pular, vai, pula, faz polichinelo, faz movimento de pular corda, sobe aqui na bike, pedala 10 minutos. Como é que tá a sua enxaqueca? Rapaz, tá melhor. Se o exercício de moderada a alta intensidade melhora a dor de cabeça do paciente, esse paciente não tem o diagnóstico de enxaqueca. Porque enxaqueca piora com atividade física. Isso significa que eu consegui, através de exercícios específicos, de intensidade moderada a intensa, mediar fatores antinociceptivos, que são fatores liberados pelo cérebro que fecham a torneira de glutamato e substância P, CCGRP, várias enzimas que são mediadoras do processo de enxaqueca, e abrem a torneira no cérebro dos analgésicos e opiáceos. E esses analgésicos e opiáceos vão fazer com que o paciente diminua a percepção da dor.
Mas claro, eu não sou herói, nem você que está me assistindo aí é herói. Muitas vezes você não vai resolver nada sozinho. Muitas vezes esse paciente, principalmente os que têm dor há mais que 3 meses, vão precisar de auxílio do psicólogo. E não é qualquer psicólogo. Tem que ser um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. É muito diferente você ir no fisioterapeuta do seu plano de saúde para ligar e desligar aparelho em você, do que você ir num fisioterapeuta particular que vai te fazer uma avaliação minuciosa, que vai te colocar movimentos específicos, que vai te colocar terapia manual quando necessário, que vai precisar, se puder, fazer uma acupuntura específica para o seu problema. É completamente diferente. A mesma coisa é o psicólogo. É muito diferente e muito raro você encontrar um psicólogo bom e especialista pelo plano de saúde. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Ah, Caio, porque, caramba, o plano de saúde queria me pagar R$35 por sessão, eu fiz uma contraproposta de R$90 por sessão, eles recusaram a minha contraproposta e queriam que eu atendesse plano pela seguradora. Então é muito impossível. Tem plano que quer me pagar R$8, tem plano que quer me pagar R$38, então é inviável, assim como para terapia também é inviável. Às vezes é inviável até para os médicos, que são muito bem valorizados, que recebem aí R$95 da guia do plano de saúde por consulta, né? Aí tem que fazer um bocado de exame para essa guia aumentar de valor, para ele conseguir um faturamento bom de clínica, e muitas vezes esses exames são desnecessários. Isso é uma dura realidade que vários pacientes enfrentam, até pelos planos de saúde. E quando ele vê, ele ainda tem que dividir aquele valor pelos impostos, dividir aquele valor pela nota fiscal, dividir aquele valor para a clínica, pegar a porcentagem dele, enfim. Ou seja, é irreal você encontrar um profissional bom e especialista pelo plano de saúde, e psicólogo também sofre essa realidade. Então, quando eu falar para você que é paciente, olha, você precisa de terapia, e não é qualquer terapia, tem que ser uma terapia cognitivo-comportamental. É muito diferente ele ir para um psicólogo que já atua com dor crônica, para ele ir para um psicólogo comum, é completamente diferente. Então, os pacientes que são acompanhados por mim e pelo psicólogo, principalmente os que têm dor crônica, seja por hernia de disco, enxaqueca ou fibromialgia, eles evoluem muito melhor e muito mais rápido. Porque você concorda comigo que é muito diferente de você estar com a dor 3/10, tá? Pior dor da vida, 10, melhor, nenhuma dor, 0. Aí o paciente fala, eu tô com a dor 3. Mas essa dor 3 não me deixa dançar, não me deixa correr, não me deixa pedalar, eu não consigo fazer sexo com meu marido porque essa dor 3 está me incomodando muito, né? Agora vem um paciente com a dor 7, mas esse paciente com a dor 7 continua com a atividade sexual, continua com a atividade de trabalho, continua com a atividade esportiva, continua a dormir bem, mas a dor dele é 7. Qual a diferença, além das percepções individuais? O paciente que te diz que está com a dor 7, ele faz terapia. E a terapia dá recurso cognitivo para ele lidar melhor com essa dor. Porque o que eu explico para os meus pacientes é o seguinte, olha, eu vou atuar em você no aspecto biológico. Eu vou tratar os seus tecidos, articulação, músculo, tendão, ligamento, nervo, às vezes até vaso, a depender do exercício. Eu vou tratar os seus tecidos. Essa é a esfera biológica que contribui para o seu problema. Só que existe a esfera psicológica. Na esfera psicológica você tem sentimento, pensamento, emoção, cognição, atenção, motivação, personalidade. Né? Nessa brincadeira eu já falei de 6 campos aí só da esfera psicológica. Aí a gente tem a esfera social. Na esfera social a gente tem autocobrança ou cobrança externa, demanda de trabalho, relacionamentos, financeiro, né? Então, existe a demanda biológica, a demanda social e a demanda psicológica. Por isso que a dor tem vários aspectos. O aspecto sensório discriminativo, onde o paciente sente onde dói. O aspecto afetivo motivacional, porque a dor sempre gera emoção, sempre gera sentimento, sempre gera pensamento e vice-versa. Um influencia no outro. E a gente tem o aspecto cognitivo valorativo, que tem muito a ver com o que o paciente acredita. Essa semana eu dei um exemplo para uma paciente e olha só, existe um gatilho para minha enxaqueca, Caio. Você acha que glúten é de verdade um gatilho para minha enxaqueca? E eu respondi para ela o seguinte, ó, você cresceu, hipoteticamente, num ambiente com primos que sempre te elogiaram. Esses primos sempre te falaram, olha,
Larissa, você é uma mulher linda, encantadora, olha, você é uma princesa, olha como você é inteligente. E o segundo cenário, você cresceu num ambiente familiar, onde você foi assediada moralmente, assediada sexualmente. Todos os seus coleguinhas do bairro ficavam fazendo piadinhas com você, como você é feia, como você é gorda, tal, enfim. Isso gerou um sistema de pensamento de crença na paciente, diferente do modelo 1, do exemplo 1, concorda? Quando você chega lá na frente, 10, 12 anos depois, 15 anos depois, se você tá andando aqui na Barra e um homem olha para você e fica te encarando durante todo o trajeto, a paciente do exemplo 1, ela vai falar o seguinte: nossa, esse homem deve estar me achando linda, deve estar interessado em mim, e vai seguir o caminho dela, porque ela foi criada num cenário onde ela era a princesa, ela era linda, ela era maravilhosa e ela chamava atenção para o bem. Já o cenário 2, no exemplo 2, nessa mesma situação, a paciente vai encarar como uma ameaça. Esse cara tá me encarando por quê? Será que ela tá procurando ousadia comigo? Será que ele tá... Enfim, uma série de pensamentos nos dois exemplos vão ser diferentes, concordam? Então, a percepção cognitiva valorativa do paciente também interfere na dor. Se você tá com a dor lombar irradiada para a perna, ou se você tá com enxaqueca, ou se você tá com fibromialgia, e você já foi nos melhores médicos de Salvador, já foi pro Einstein, pro Sírio-Libanês, pro Sara Kubitschek, e todos os médicos falaram uma coisa, e aí você tem um irmão médico que te fala a mesma coisa, e que você acredita no seu irmão, é natural, você tem um viés de autoridade. Quem é Caio, esse fisioterapeuta maluco, que tá me falando que é completamente o contrário se eu já fui no médico X, no médico Y, no médico Z, né? Quem é Caio para me falar o contrário? Né? Quando o paciente chega com essas crenças, né, de conflitos de autoridade, que existe um profissional da saúde num nível hierárquico maior do que o fisioterapeuta, do que o psicólogo, do que o enfermeiro, por aí vai, a gente não pode confrontar com esse paciente, porque aí ele vai gerar um backfire effect, não vai voltar mais e você não vai conseguir vencer esse desafio. E aí, o que é que eu falo para a maioria dos pacientes? Tudo bem, eu entendo que você tem esse diagnóstico de enxaqueca, de hérnia de disco. Tudo bem, eu sei que você acha que está inflamado e faz sentido que você pense, afinal dói 24 horas, né? Você não vive um dia sem dor. Eu valido o que o paciente está sentindo. E ao validar o que o paciente está sentindo, ele começa a se desarmar. E aí eu começo a dar novas experiências para ele. Olha, te falaram que dobrar o tronco é perigoso porque sua hérnia vai sair do lugar, vai bater no nervo, vai inflamar o ciático. Te falaram que a atividade física vai piorar a enxaqueca, mas pode ser que sua dor de cabeça não seja enxaqueca. Você conhece alguém que tem hérnia de disco, que tem enxaqueca, que tem fibromialgia e faz atividade física? Pô, eu pensei aqui, conheço, como é que será que é a vida dela? E eu faço ela refletir sobre cenários que sejam possíveis de serem alcançados. E nessa reflexão o paciente vai se abrindo cada vez mais. E aí eu submeto ele a uma nova experiência de exercício. Eu faço uma técnica no pescoço, faço uma técnica na articulação, prescrevo um exercício específico para lombar, para cervical, para a cabeça e pergunto para ele como é que tá a sua dor. Ele fala, caramba, não piorou não, mas também não melhorou. Olha só, se fosse inflamação, quanto mais a gente mexesse, mais piorava. Não é mesmo? Faz sentido? Olha, faz sentido realmente. A gente tá mexendo insistentemente no lugar e você não tá piorando. Significa que se a gente colocar um protocolo de exercícios específico, pode ser que a sua torneirinha lá do cérebro comece a liberar a cascata de opioide e de analgésico que a gente quer para que você controle a dor. Faz sentido? E o paciente, pô, caramba, faz sentido. Aí eu começo a botar exercício pro paciente gradativamente. Beleza? Então, vai ter caso que é enxaqueca verdadeira, que vai ser super difícil de tratar, que vai precisar de fisioterapeuta, de psicólogo TCC, vai precisar de médico intervencionista em dor e vai precisar talvez de um educador físico e de um nutricionista. Porque até a forma como você se alimenta interfere na sensibilidade do seu sistema nervoso central, beleza? Então muitas vezes você vai precisar passar por 2, 3 profissionais para encontrar um caminho para controlar a sua dor, tá? Vai ter um paciente que vai ter hérnia de disco verdadeira, que a dor vai ser só abaixo do joelho, que vai perder força no pé, que não melhora com nenhum movimento, que não adianta fazer terapia manual, que ele tem um conforto de 24 horas, no outro dia ele tá igual,
né? Esse paciente pode ser candidato a um bloqueio transforaminal e esse paciente pode ser candidato a você precisar indicar um cirurgião para fazer uma cirurgia para ele, tá? E tá tudo bem, existem esses casos, mas não são a maioria. A grande maioria, 90%, respondem a movimento, respondem à fisioterapia, com diminuição da intensidade da dor, afastamento da manifestação de crise, diminuição da frequência das crises, né? E redução da necessidade do uso de medicação. Isso pode acontecer, e isso é muito provável que aconteça na maioria dos casos. Já na fibromialgia, muita gente não acredita que a doença existe. E ao não acreditar que a doença existe, aí você invalida o que o paciente sente. O paciente se sente, outro dia um paciente chegou aqui com fibromialgia, uma paciente chegou aqui com fibromialgia e falou que a família dela toda acha que ela é louca. E que ela foi na emergência de um hospital até conceituado aqui em Salvador e o médico falou que você sabe que fibromialgia não existe, né? É psicológico. Então, ao invalidar o que o paciente sente, tira o que saiu pela culatra, backfire effect. Quando você faz um backfire effect nesse paciente, ele não acredita mais em nenhuma intervenção que você passe. Não adianta. Você tem que escutar e validar o que ele está sentindo. Quando você escuta e valida o que ele está sentindo, você começa a propor movimentos específicos para esse paciente. Muito paciente com fibromialgia verdadeira, o paciente tem fadiga precoce, tem distúrbio do sono, né? Sono não reparador, dor em mais de 11 dos 18 pontos preconizados pelo Colégio Americano de Reumatologia, né? Então a gente tem diversas características, fog, que é uma característica específica de névoa visual, que um paciente com fibromialgia verdadeira tem, tá? E a maioria dos diagnósticos de fibromialgia que eu tenho recebido aqui no consultório são diagnósticos, me perdoe, mas são diagnósticos feitos por profissionais que não tiveram a competência para examinar o paciente até o final. Examinar o paciente como ele precisava ser examinado. Eu recebi um paciente há 2 meses atrás que tinha um diagnóstico de fibromialgia. Ela tinha dor cervical irradiada para os ombros, dor lombar irradiada para os quadris e dor abdominal baixa. Na dor abdominal baixa já tinha sido feito ultrassom de abdômen total, colonoscopia, diversos exames invasivos para achar algum problema orgânico. O paciente ficou catastrofizada, ficou morrendo de medo de estar com câncer, que nada justificava a dor dela. E aí o que aconteceu? Eu avaliei a lombar dela, encontrei um movimento específico, que era dobrar o tronco com o pé na cadeira, avaliei a cervical dela, encontrei um movimento específico, que era rodar o pescoço para a direita, compressão, deitado. E eu comecei a centralizar a dor que estava no ombro para cervical e comecei a centralizar a dor que estava infraabdominal e no quadril para lombar. E aí quando ela apresentou a centralização, já na primeira consulta eu falei para ela, olha, tá muito difícil do que você tem ser fibromialgia. Você respondeu muito bem com um movimento no pescoço e outro movimento na lombar. Pacientes com fibromialgia não respondem tão bem como você respondeu. A gente demora 6 ou 8 semanas para fazer um protocolo de exercício que esse paciente tolere. Então tá muito diferente do que eu vejo como fibromialgia verdadeira. O que é que eu vou passar para você? Você vai fazer esse movimento 4 vezes no dia, 15 repetições, todo santo dia até voltar aqui. Caio, quando é que eu volto? 72 horas você volta. Quando ela voltou com 72 horas, ela estava 90% melhor e já tinha voltado para academia. Conseguiu fazer agachamento, conseguiu fazer leg press, conseguiu fazer supino, né, que ela não conseguia na musculação, depois dos meus exercícios. Uma paciente dessa tem fibromialgia? É claro que não. Ela foi mal investigada, ela foi mal avaliada e na preguiça, sei lá que porra foi que o profissional pensou, começou a dar um diagnóstico tosco para paciente que gerou medo, gerou mais ansiedade, gerou privação do sono, a torneirinha de GABA, a substância P, começou a jorrar no cérebro e a paciente ficou sensibilizada. Então é o que eu falo sempre, o que você fala para o paciente importa e importa muito, importa demais. Então você tem que ter cuidado com o que você fala. Então, basicamente, qual que é o intuito dessa live? O intuito dessa live é falar para você o seguinte, olha, por mais que seu exame de imagem traga uma hérnia, por mais que você tenha um diagnóstico por N médicos, por N fisioterapeutas de enxaqueca, por mais que o raio que o parta te diga que você tem fibromialgia,
Acredite, você pode até ter esses diagnósticos, mas na grande maioria dos casos não são eles que estão colaborando para a sua dor. E se forem eles, a gente também tem tratamento um pouco mais prolongado e com alguns profissionais ajudando, como psicólogo e médico junto. Mas na grande maioria é um movimento que está rígido, é uma direção de movimento que está bloqueada, é uma orientação que não foi dada, é uma informação que foi passada de forma equivocada, fazendo com que esse paciente perpetue a torneira de dor, espasmo e mais dor. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Se você acha que fez sentido o que você ouviu aqui, clica aqui no aviãozinho e encaminha para seu tio, para sua mãe, para seu pai, para quem tem dor ou para quem tem esses diagnósticos que precisam ter esse insight, ouvir essas informações para sair do ciclo vicioso que o sistema coloca na indústria da doença desses pacientes. Beleza? Grande abraço, movimento é vida. Valeu, galerinha!